Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos comentar a saída do agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo Bolsonaro. Essa saída foi no dia 24 de abril. Nós vamos comentar a pedidos de diversas pessoas inscritas no canal, que nós fizéssemos observações sobre isso. Mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as notificações, curtam e compartilhem. Bem, dia 24, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez uma entrevista coletiva, uma declaração, um pronunciamento às 11 horas da manhã, saindo do governo Bolsonaro. Fez diversas acusações, que a imprensa já avaliou diversas delas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, incorporou essas acusações em processos que foram permitidos, ele permitiu que esses processos tenham andamento. Isso também, essas acusações acabaram fazendo com que o também ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tenha suspendido a nomeação de Alexandre Ramagem como superintendente da Polícia Federal, substituindo Valeixo, que era homem de confiança de Sérgio Moro. O motivo alegado por Sérgio Moro para a sua saída do governo foi interferência na nomeação na superintendência do novo superintendente da Polícia Federal, que isso significaria ingerência do presidente Bolsonaro no andamento de investigações. São acusações muito graves. Agora vamos discutir um pouco, refletir um pouco, por que Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro. Eu tenho duas hipóteses. Sim, nós até demoramos um pouco a fazer essa análise para refletir um pouco mais, né? Às vezes o tempo permite uma visão melhor, um horizonte maior. Um certo tempo passado do calor dos acontecimentos. Nós podemos ter duas hipóteses aqui, que eu vou apresentar a vocês. A primeira delas, Sérgio Moro, ao perceber que as investigações já estão avançadas e irão comprometer o governo Bolsonaro, principalmente os seus filhos, o gabinete do ódio, mais especificamente Flávio Bolsonaro, que é acusado de conexão com as milícias e de esquemas de rachadinha no seu gabinete. E Carlos Bolsonaro no esquema das fake news, né, no esquema de financiamento das fake news, que acabou dando origem ao chamado gabinete do ódio. Moro teria percebido isso, um avanço das investigações e que as provas se tornam cada vez mais contundentes e que será inevitável um grande escândalo que se aproxima do governo Bolsonaro. Essa seria uma hipótese plausível que eu quero discutir aqui com vocês. Ele percebe e isso interfere no seu plano de ser candidato à presidência da República. Um sonho que ele não pôde concretizar ainda em 2018, mas que sem dúvida tem trabalhado para isso. Desde muito tempo ele vem trabalhando para essa candidatura. Ele, ao final, inclusive, da coletiva, diz algo assim, estou à disposição do Brasil. Né? É um discurso o final foi um discurso de pré-candidatura. Então, ele percebeu esse aprofundamento nas investigações. O próprio Bolsonaro poderia ter percebido, por isso o seu desespero, a sua urgência em substituir o superintendente da Polícia Federal. Nós vamos ver como a Polícia Federal vai se comportar diante disso, como as investigações vão se comportar, para ver se isso se confirma. Se um escândalo realmente se aproxima, e isso fez com que Moro pulasse do barco antes que ele sofresse sérias avarias e a possibilidade de um naufrágio. Esse é o primeiro aspecto. Mas há também um outro aspecto,
que eu não vi sendo discutido. Eu sempre tenho dito nos vídeos que tenho feito, seja nas entrevistas, que eu acho que esse governo é composto essencialmente da unidade de dois partidos informais. Um deles é debatido entre vários autores e também em entrevistas, que eu concordo, é a ideia de um partido militar. Se bem que os autores falam em partido militar como concentrado no Exército. Eu amplio esse partido militar, é um partido informal, obviamente, não quer dizer que esses setores que estão nesse partido prepararam um programa específico ou tenham estruturas determinadas, mas é um partido que, por sua ideologia, é visível. É o partido militar, policial e miliciano. Né? São três estruturas que concordam ideologicamente e agem de acordo com um comportamento político partidário. Por mais que não estejam interligados entre si, aí eu não vou afirmar sobre as interligações, mas é um partido militar, a base do exército e setores hierárquicos até bem próximo ao topo, são absolutamente bolsonaristas, concordam integralmente com o programa de Bolsonaro. Os setores policiais e militares, até as suas hierarquias, com raras exceções, concordam integralmente com o programa de Bolsonaro. E os milicianos, não vou dizer, há várias acusações de que ele próprio e seus filhos sejam oriundos dessa conexão com os milicianos. Ele próprio já defendeu no parlamento a legalização das milícias. Então ele se coloca como um representante dessas milícias. E essas milícias passam a ter um outro aspecto muito perigoso, o outro aspecto da formação de grupos paramilitares. Cada vez mais na imprensa a gente ouve falar nisso. O Exército eliminou os controles sobre munições e armas no Brasil, levando inclusive à renúncia de um dos generais que controlava isso aí. Esse é um aspecto muito perigoso. A formação de grupos paramilitares pode estar ocorrendo. Né? Então esse partido militar, policial, miliciano dá apoio a Bolsonaro. Durante as eleições, a Lava Jato e as suas operações foram se aproximando desse partido policial, militar, miliciano. Mas aí não se restringe a Lava Jato, acabou se formando um partido judicial, um partido, vamos dizer, judiciário, né? Com um grande apoio de procuradores e juízes a essa candidatura Bolsonaro. Mas aí eu tenho dito que eles têm matrizes internacionais distintas. Esse partido policial militar miliciano deita raízes, vem, como eu fiz em outro vídeo, uma análise, vem lá desde a divisão dentro do Exército entre a proposta do Geisel de eliminação gradual da ditadura, caminhando para eleições presidenciais, e o grupo do general Silvio Frota, que queria a manutenção de uma ditadura extremamente agressiva e sem nenhuma distensão, sem nenhuma modificação na estrutura. Esse grupo do Silvio Frota é a quem o Bolsonaro está ligado. Esse grupo do general Silvio Frota se manteve e foi tomando os postos de ensino nas academias militares, na ESG, né, na Escola Superior de Guerra, e foi formando um grupo muito forte que hoje está no comando da presidência da República. Mas esse grupo não é só interno. Ele faz parte, inclusive, de uma lógica geopolítica internacional que está ligada à CIA, que formou o exército brasileiro durante a ditadura militar para agredir e massacrar. Formou as polícias militares na prática de tortura e na formação de esquadrões da morte. Então esse grupo está ligado à estrutura profunda do Estado americano,
dos setores mais agressivos, que com o tempo o governo Bush, né, ficou conhecido como os Falcões de Washington. Um grupo extremamente agressivo que se comporta no mundo formando estruturas paramilitares para desestabilizar governos, né? Então esse é o primeiro grupo, certo? Primeiro grupo. Esse grupo está ligado hoje nos Estados Unidos a essa eleição do Trump e tem como principal representante o Mike Pompeo, que hoje é a principal figura do Estado, da estrutura de Estado, nessa concepção, que era inclusive favorável à invasão da Venezuela, né? E que o governo Bolsonaro sempre foi favorável. Então esse é o primeiro grupo. Ele fez um acordo com o Partido Judicial. Quem era o Partido Judicial? Ele tem uma estrutura interna? Não. Ele é parte daqueles juízes, promotores, investigadores, policiais federais que foram fazer cursos nos Estados Unidos, cursos dirigidos pelo FBI, a Polícia Federal Americana, e pelo Departamento de Justiça americano. Esse Departamento de Justiça, há inclusive um autor chamado Pierucci, né, que eu vou colocar no final a referência, quer dizer, como é o nome dela? A Armadilha Americana, the American Trap, uma coisa assim. Mas eu vou colocar a referência aqui na descrição. Eles são utilizados, o Departamento de Justiça tem sido utilizado numa guerra comercial dos Estados Unidos contra grandes corporações de outros países. O Pierucci fala do exemplo da grande estrutura industrial da Alstom francesa, que foi esmagada por esse mesmo Departamento de Justiça. O comportamento é o mesmo, basta ver que eles vieram e esmagaram a Petrobras, esmagaram a Odebrecht, esmagaram outras construtoras, esmagaram a estrutura de produção de plataformas de petróleo, de navios, inclusive de armas, porque a Odebrecht desenvolvia um míssil para ser utilizado em aviões de caça. Então, o Departamento de Justiça formou aqui no Brasil uma estrutura paralela que, inclusive, há poucos dias, o The Intercept, o site, mostrou que mais de 15 investigadores e procuradores americanos estiveram reunidos com a Lava Jato, se eu não me engano, em 2016, sem que o governo tenha tido informações, sem que o Ministério da Justiça da época tenha sabido. Quer dizer, uma reunião ilegal de articulação entre os poderes investigativos no Brasil e os poderes investigativos nos Estados Unidos contra empresas brasileiras. Então, você tem o conflito entre esses dois polos, um polo policial militar ligado a Mike Pompeo e ao setor dos Falcões, principalmente a Steve Bannon, que tem uma visão que, na verdade, orienta esse grupo, que é muito próximo ao Olavo de Carvalho, que tem essa postura muito parecida com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Aragão. Já o Partido Judicial, ele está muito concentrado em Nova York, principalmente por causa da Bolsa de Valores de Nova York. É um dos motivos. As empresas que são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos dizem, se está negociado em Bolsa em Nova York, se usa o sistema bancário americano ou se usa o dólar, essas empresas estão submetidas às leis americanas, não importa onde elas estejam. Ou seja, eles se tornaram polícia e justiça mundial, sempre prejudicando as empresas internacionais que concorrem com as empresas americanas. Bem, concentrado muito em Nova York, concentrado em Wall Street, o sistema financeiro internacional, a principal bolsa de valores do mundo, e muito próximo esse sistema ao Partido Democrata Americano. Bem, esse partido judicial, então, é dirigido por uma concepção judicial americana de interferência financeira no mundo. E há uma grande força do Partido Democrata, eu diria não do Partido Democrata como um todo,
mas da ala central do Partido Democrata, de quem dirige as estruturas internas do Partido Democrata, que é Hillary Clinton, conhecida pelo nome dos Estados Unidos de a bruxa. Então, Hillary Clinton controla esse setor financeiro e controla esse setor judicial. Talvez Moro siga já as orientações do Departamento de Justiça americano. Saia desse governo Bolsonaro, saia dessa aliança com Mike Pompeo, rompa com o projeto Trump e constitua o seu próprio projeto, porque nos Estados Unidos começa a se constituir uma candidatura de Joe Biden. Se bem que nos Estados Unidos tem as primárias, as prévias, mas não quer dizer que lá na convenção final não possa ser escolhido um outro candidato que não Joe Biden, como o prefeito de Nova York ou o governador de Nova York tem aparecido muito o nome de Andrew Cuomo. Então pode surgir um outro candidato. As duas alas em guerra, o Pepe Escobar chama de guerra civil. Na guerra civil americana que está estabelecida entre esses dois setores, que se expressam como Partido Republicano e Democrata, mas a diferença não é bem essa. Isso vai se refletir no Brasil, pode ter se refletido no Brasil. E Moro pode estar já alinhado com esse projeto da estrutura interna do Partido Democrata e com as orientações do mercado financeiro que busca um rompimento lá nos Estados Unidos com Donald Trump e aqui no Brasil com Bolsonaro. Então, minha segunda hipótese é essa. Né? A primeira hipótese, Moro saiu porque as investigações estão chegando no nariz de Bolsonaro. A água subiu e já chegou quase ao nariz. A segunda hipótese, ele obedece a uma reorientação geopolítica em que o conflito entre dois setores, duas candidaturas à presidência dos Estados Unidos vão se confrontar pelo mundo. E Moro seria esse representante do Departamento de Justiça. O Boaventura de Souza Santos até fez um vídeo dizendo que Moro é o candidato dos Estados Unidos. Eu há muito tempo digo que ele não é o candidato dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não possuem candidatura única no Brasil. A candidatura de Moro estaria ligada ao Departamento de Justiça, ao FBI, a esse mecanismo internacional, considerando a justiça americana a justiça do mundo. Né? E a justiça do mundo. Então, a minha segunda hipótese concorda em parte com Boaventura de Souza Santos, que diz que Moro é o candidato dos Estados Unidos. Ele é um candidato de base americana, mas eu digo, do Departamento de Justiça, do FBI, do Partido Democrata Americano, do setor financeiro de Wall Street e da Hillary Clinton. Então, essa é a minha análise. Até o próximo vídeo.